Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal do Espaço Cultural BNDES. Eu sou Paulo Mauad e estamos aqui no 4º episódio da série Notas Musicais. Nesta série, temos conversado com músicos e produtores sobre temas variados do segmento de música. Nós começamos falando sobre a música de diferentes regiões do Brasil. Já falamos de choro e samba no Rio de Janeiro e das músicas do Nordeste e do Sul. Se você perdeu, os links estão aqui na descrição do vídeo. Como de costume, me acompanha aqui o meu colega Leandro Turano, que faz parte da equipe do Espaço. Fala aí, Leandro. Oi, pessoal! Então, nesse 4º episódio, nós vamos falar sobre a música produzida nos interiores do Brasil, com ênfase na música caipira. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente convidou aqui 2 cantores e compositores, a Consuelo de Paula e o Iacir Shediaki. Então, Iacir e Consuelo, sejam muito bem-vindos. Obrigada! É um prazer imenso estar aqui. Saudações, Iacir. Obrigada, Paulo, Leandro. E é isso, vai ser um prazer estar conversando com vocês sobre essa música do interior, que é a minha paixão. Obrigado pelo convite. É sempre bom conversar sobre essas coisas que a gente ama do nosso país. Bom, gente, então, como o Paulo falou na abertura, essa primeira temporada dessa série de bate-papos tem como objetivo tratar da música regional. Então, a gente vai começar pelo conceito do tema que a gente está trazendo aqui hoje, que é a música caipira. O que vocês acham que caracterizaria o que a gente chama de música caipira? Aliás, a gente gostaria de saber com vocês se esse termo é pejorativo ou se é um termo bem aceito, né? E que vocês colocassem para a gente um pouco do que é esse universo da chamada música caipira. Olha, a música caipira é uma coisa muito interessante, né? Porque eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, porque eu acho que toda a música regional ela tem um quê de caipira, seja ela do Nordeste, do Sul, até mesmo as caiçaras, né? Porque caiçara é aquele que acompanha o mar e caipira é o que acompanha o rio. Então, a nossa música caipira, ela é se você olhar no mapa do Brasil, ela é a que abraça, acho que a maior parte do Brasil, porque você pega o estado do Rio de Janeiro, uma boa parte do estado do Rio de Janeiro, consegue pegar o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo inteiro, aí você pega o Paraná, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Então é um negócio muito gigante, né? Mesmo porque tem muito migrante nessas regiões e acaba levando esse conceito cultural. Acho isso muito interessante. Você não acha, Consuelo? Sim, é uma música assim, extremamente verdadeira, uma música que leva a gente, como você falou, o rio, né? Engraçado que na minha obra os rios me guiam totalmente. É de pedra esculpida, é sertão, é madeira talhada com a mão, é papel amassado, declaração. É meu jeito de dar despedida, marinheiro cantando a partida, congadeiro remando contra a maré. E eu tenho orgulho dessa palavra, assim, tenho orgulho dessa palavra. Caipira, eu acho uma coisa assim... Então, eu não vejo pejorativo, não. A não ser que a pessoa tenha... Às vezes, tem pessoas que... Por exemplo, às vezes é do interior, eu conheço alguns, né? Não, como se quisesse ser da capital, ou então é brasileiro, como se quisesse ser de outro país, mas pelo contrário, a nossa música é uma das coisas, assim, ricas, que a gente tem que ter um orgulho, porque é isso que o Brasil não deve para ninguém, pelo contrário, né? Nós somos feras nessa área, viu? E a gente tem uma herança linda aí, né? Desde esse caipira, quando se fala em caipira, a gente já pensa Tonico Tinoco e tal, desde esse até todas as influências que tem da cultura popular, né? E que fica assim entrelaçado a esse termo também, né? A cultura popular, o que se diz regional, o que se diz caipira, que são denominações complicadas, porque se você está dizendo regional tentando diminuir, por exemplo, é um erro, porque toda música é de uma região, né?
O blues é de uma região, os Estados Unidos, tudo é de uma região. Então, só que ela se torna universal por causa da forma que ela é apresentada, por causa do que ela carrega de momento poético e de arte. Né? Mas então, você citou aí Tunico e Tinoco, e no caso, então, a gente chama Tunico e Tinoco de sertanejo. Sertanejo caipira rural é a mesma coisa? Vou falar só um pouquinho. No começo, né, o Tunico e Tinoco eram chamados de caipiras. Eu acho, depois o Yaci me disse se estou certa, que o termo sertanejo veio muito também de uma região, né? O sertanejo do Nordeste, ali também de norte de Minas. Então, essas palavras começaram a se confundir, né? Que nem quando se fala em pagode, que era um improviso feito de samba de terreiro, aí mercado leva para um lado. Hoje também o sertanejo significa outra coisa, se a gente for falar de mercado, né? Mas eu acho que começou mesmo o termo... Tunico e Tinoco representa, acho que aquelas duplas caipiras ali do começo, né? E esses termos eu acho que se misturaram com o tempo, né, Yaci? Na verdade, eu acho que uma coisa ela está integrada com a outra, porque o sertanejo é a música que vem do sertão, o caipira é do sertão, então o caipira é sertanejo também, né? Tem uma brincadeira, só que depois que houve essa grande explosão na mídia da música sertaneja, quando veio principalmente Chitãozinho e Chororó, que por acaso são índios, né? São dois índios, né? Vamos falar uma realidade, são dois índios, são de família de índios, né? E cantam como tal, né? Porque esse estilo de cantar com vozes duplas é muito da tradição indígena também. Inclusive, eu tenho um amigo que é cacique, o Pauanã, e que é impressionante quando você ouve ele cantar com a mulher dele, é uma dupla caipira, música na língua deles, é muito incrível. E então houve essa mistura, né? Porque ela se ampliou, né, de uma tal forma que o sertanejo ele abraça tudo e todos, né? Você pega quando um Sérgio Reis canta Panela Velha, que é um clássico do Rio Grande do Sul, né? Quando o próprio Chitãozinho e Chororó canta Asa Branca, enfim, é uma coisa que acabou abraçando um universo tão gigantesco, né? Porque é muito, eu acho que a gente tem uma visão no Brasil de não permitir algumas evoluções, né? O blues, ele saiu do violão com slide e se tornou pop no mundo todo. E a gente, às vezes, não quer que isso aconteça aqui. A gente não quer que isso aconteça na música caipira. Até ilustro isso com uma frase do Zé Mulato e Cassiano que fala: se me chamam de caipira, fico mais agradecido, pois chamando o sertanejo eu posso ser confundido, né? Que é justamente ele levantando essa bandeira da viola e o violão, que são tradições ibéricas, né? Essa coisa da viola e do violão são tradições ibéricas, né? Você vê aqueles baixos do violão no samba, na música gaúcha, no Nordeste, né? Quando você tinha a formação do forró do começo, você viu o violão ali, tudo é a mesma raiz. É amplo. Mas o sertanejo, então, saiu do sertão, né? Porque os Chitãozinho e Chororó não são do sertão. São. Sim. Claro que são. Lógico, eu achei que eles fossem lá do Mato Grosso, já fossem mais... E aquilo é um sertão brabíssimo. O sertão, ele não é o Nordeste ou o Norte de Minas. O sertão é isso tudo que é o Brasil. Eu acho que o único lugar que não tem sertão é Rio de Janeiro. Você não pode falar o sertão carioca, né? Você fala só do sertão mineiro, o sertão baiano, o sertão paulista. Se fala, né? O sertão mato-grossense. Eu nunca tinha ouvido falar do sertão mato-grossense, isso é novo para mim. Mas aí são as nossas... A gente vai falar muito, inclusive, das nossas... os nossos cariocentrismos, entendeu? Porque o carioca é muito cariocêntrico. Cariocêntrico. Fica uma coisa meio, às vezes, desconhece esse universo que é riquíssimo, entendeu? E maravilhoso. Por isso que eu tento pegar esse ponto de vista cariocêntrico, entendeu? Né, aceitar a minha limitação e meu desconhecimento também. Então, o Yaci falou sobre a questão da dupla vocal.
além da dupla vocal, vocês veem alguma outra característica típica no conjunto, seja vocal ou seja instrumental, da chamada música caipira? Existem algum instrumento que é tipo obrigatório, praticamente, né? Ou instrumentos que são muito comuns, né? Assim como conjunto de vozes que são muito comuns? No Tem caso a da... viola caipira, né? Isso até acho que o Iaci já citou. Que vem da viola imperial, que vem da viola portuguesa, que é a carioca, a viola imperial, né? Sim, o hábito de cantar em terças, inicialmente, definia muito, né? Mas isso já está muito... tem uma gama imensa, né? Falando no campo, assim, mais artístico, independente de mercado ou não, que essas coisas também não dá para separar muito, em vários casos, em outros sim. Se a gente pensar que arte, o motivo que você faz arte, ele é um motivo que é para fazer poesia e pronto, que é a transcendência, que é algo que a gente acredita que entrando em contato a gente já não está muito mesmo, mas, enfim, se for por aí, hoje se faz uma arte que também pode ser chamada de caipira de várias formas, né? De várias formas contemporâneas, tanto usando instrumentos, como o Assis já citou, né? Que podem ser pops e etc., quanto levando coisas eruditas também. Malunga, água de briga, marafumaria branca, pontuava na subida e 3 tombos na barranca. Malunga, água de briga, marafumaria branca, pontuava na subida e 3 tombos na barranca. Modos de cantar também de uma maneira diferente, a forma vocal mudou muito, né? Principalmente nesse campo aqui da música independente, então você vai ver uma gama imensa de maneiras de emitir, maneiras de arranjar aquilo, a temática, né? Ainda continua muito ligada à natureza, mas hoje ela é ampliada também, né? Tem várias vertentes, é uma gama imensa, eu acho, tem esse grupo, por exemplo, aqui de Campinas, Conversa Ribeira, que são harmonias completamente não utilizadas, né? Geralmente para o universo caipira, e é uma música caipira que eles fazem, né? Outros que já vão, cada um vai colocando a sua assinatura, vai colocando o seu jeito, mas acho bem variado. Quando você ouve, por exemplo, Tonico e Tinoco, as primeiras duplas caipiras que gravaram, isso é muito antigo, isso é muito, 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 muito antigo. Você ouve a versão de Lampião de Gás, de Inesita Barroso, a introdução é de orquestra, parece Gershwin, né? Sim. E quando você ouve A Moda da Pinga, que todo mundo acha que foi gravado em São Paulo, foi gravado no estúdio de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem me disse isso foi a própria Inesita. Quando você ouve isso, você vê a variedade da música caipira. Quando você ouve, por exemplo, a Tonico Tinoco e as duplas anteriores a Tonico Tinoco, você ouve toda a estrutura da música brasileira das big bands, que eram as big bands, olha só que interessante, são os coretos, né, que eram os coretos. Então você... adeus, adeus, minha besta, aqueles dobrados militares, clarinetes, né, tubas. Não existia baixo. Baixo é um instrumento recente, não existia luz por aí. Então era tuba, que é a mesma formação daquele jazz primordial, né, que é uma formação europeia. Então você pega os discos de Tonico Tinoco, você escuta demais tudo isso nesse tipo de arranjo. Inclusive, eu fiz um disco, quando eu fiz aquela novela Paraíso, eu gravei 2 músicas num álbum que eu gravei com o Rodrigo Sater, que eu fiz questão de resgatar esse tipo de arranjo, meio que das big bands, com trombones, com esse tipo de arregimentação. E aí, quando você ouve a história do Tonico Tinoco, Tião Carreiro, por exemplo, a música caipira deles é tão ampla, que você
eles regravavam sucessos internacionais, eles gravavam as músicas do norte do Brasil. Você ouve o Tião Carreiro gravando pontos de umbanda, de candomblé, os modos mixolídeos da viola caipira, porque não podemos esquecer que ele é do norte de Minas, né, de Montes Claros, então também tem aquela influência. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água nos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água nos olhos de alguém que chora. Lá no bairro em que eu moro só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já tornou água corrente. Pertinho da minha casa transformou numa lagoa com as lágrimas dos meus olhos, por causa de uma pessoa. Tonico Tinoco cantava música dos jangadeiros, acabava a música do jangadeiro do Nordeste e começava a música do cavalo gaúcho. Então é esse sertão amplo. O sertão, como dizia Guimarães Rosa, o sertão está dentro da gente, né? Sim, e acho que tem um ângulo que tudo é muito antigo, e tem um outro que eu acho que o que muda é a estética, né? A estética que está ligada aos nossos dias. Sei lá, vou cantar Noite Cheia de Estrelas, eu posso pegar a mesma ideia gravada lá, mas você vai perceber uma escola vocal na voz do Vicente Celestino, né? E essa estética que vai mudando. Mas, aliás, a gravação de Lampião da Inesita é maravilhosa, né? Um arranjo maravilhoso. E que tem a ver muito com a estética da época também, e que é lindo, né? E que se torna temporal. Inclusive, vocês falaram aí, uma pergunta que até que eu ia fazer mais para frente, mas a Consuelo falou de Vicente Celestino e o Yasser falou dos coretos, né? E eu recentemente fui à conservatória e, assim, essa música, a seresta carioca, ou a seresta fluminense, né, poderia ser considerada uma música caipira também? Eu acho que se a gente... O urbano e o rural, é difícil também, eles se misturam muito, né? Mas acho que a prática da seresta é uma coisa mais urbana, né, Yasser? A seresta, ela tem muito das radinhas, a raiz dela é das modinhas, né? Ela vem das modinhas imperiais. Quando eu ouvir e escuta os meus gemidos, que em teus ouvidos irão chegar. São as modinhas imperiais. E a seresta, ela é um estilo brasileiro, sem dúvida nenhuma, que vem essa fusão do fado, né? A seresta é o pré-samba. Madrugada, resto de noite, clarim que anuncia um novo dia. Madrugada que encontra o poeta na rua deserta a versejar. Namorados que voltam das festas, fazendo serestas à luz do arrebol. Madrugada do guarda noturno, boêmios soturnos que sonham com o sol. É o pré-samba, né? Porque o mestre Messias, que era um cara que sabia muito, né? Eu aprendi muito com ele em Santa Teresa, tivemos um grupo de violeiros, né, em Santa Teresa, negro, do interior de Minas, violeiro e compositor, e ele sempre dizia, são palavras do mestre Messias, a mão esquerda é europeia, a mão direita é africana no Brasil. Então ele pegou aquela harmonia europeia e acabou introduzindo o ritmo, virou samba. A gente tem sambas de duas raízes, né? Você pega um Chico Buarque, é um samba português, né? São raízes europeias. Aí você pega o samba do Partido Alto, isso é uma raiz profunda africana. Eu vou falar uma coisa assim que não é agora de teórica nem nada, assim, uma experiência que eu tenho quando cheguei aqui, os colegas todos que também utilizam muito a cultura popular em seus trabalhos, né? Eles não têm muito a coisa do samba, eles ficam... E eu já venho... Em Pratapes tem muitos negros, muita batucada. O próprio Congado em Moçambique também tem um batuque, tem o Congo ali dentro, tem o samba ali dentro.
Então é engraçado, porque eles falam, o que é Consuelo? Parece que é meio sambado essas coisas, não estou conseguindo muito entender. Então, eu acho que tem uma coisa cabocla, que às vezes não fala muito com essa ginga, né? E uma outra mais negra que tem essa ginga no meio misturada, né? Eu acho que isso vem muito, talvez, desse lado índio que a Yaci estava falando, né? O índio com o branco ali, uma coisa mais negra que vem outra ginga, vem outro jeito de dividir o fraseado, inclusive, né? Quando a gente canta, né? Então é engraçado. Então, quando a gente se reúne aqui, vai sambar, tem alguns que eu falo, não, bicho, essa é outra história, outra ginga, né? Que às vezes não... são coisas, às vezes, que vêm, eu fico imaginando que é muito desse caboclo, assim, mais interior, que tem muito de imigrante, que tem muito... E outra coisa que está mais ali grudada e misturada com o negro mesmo. Exatamente. A gente tem uma variedade rítmica tão grande que às vezes a gente se perde, né? Não é possível catalogar tudo isso. Não é possível, mesmo porque a gente também não pode esquecer que quando os portugueses vieram, eles trouxeram pandeiro, né? De patinela, que é árabe. A primeira leva brasileira é uma leva quase que islâmica, assim, se você parar para pensar na cultura, né, a forma de cantar do repentista é muito moura, né, de uma recente saída dos mouros da Península Ibérica. Então ainda tem muito isso, né, instrumentos de cordas duplas como a viola, né, aqueles instrumentos que a gente não tem mais, o marimbau, esses instrumentos nordestinos. Isso vem de uma cultura muito profunda. Não podemos esquecer que Portugal tinha base no Egito, tinha essa costa africana islâmica, né? Acho que muda muito a ginga, eu acho, né? Porque é diferente, que nem quando começa essa modinha, que o Assir até falou, a modinha é quaternária. Até, né? Até hoje, mas as canções foram indo para um binário, mesmo essas serestas. E no Brasil, a toada, ela fica... isso, é um passo do samba ali, né? A toada, o baião, o samba, eles convivem de uma maneira... que é isso que eu acho que dá o gostoso. Quando começa a misturar, é uma delícia, né? Uma curiosidade, vocês falaram, né, dessa música que é produzida nos interiores do Brasil, em diversas regiões. E aí, eu tinha curiosidade de saber, por exemplo... São regiões que o Brasil tem nos seus interiores que têm variadas vegetações, variados climas, né? Vocês percebem a influência, por exemplo, geográfica do local se refletindo de alguma maneira no tipo de música que é produzida em cada região? Eu vejo isso muito. Eu ouço as montanhas nas melodias mineiras, ouço o mar nas coisas do litoral, ouço a mata... no interior, você ouve o cerrado, né? Eu acho que isso não tem como a geografia não influenciar na criação, na composição, né, das pessoas. Dá para ouvir o cheiro, sentir o cheiro e ouvir aquele som, né? E isso tem a ver com um ponto que a gente queria tocar com vocês também, que a Consuelo, né, já falou um pouco sobre a questão das letras, falarem sobre a natureza. Como é que é essa integração entre música e letra na chamada música caipira? Quais são as temáticas mais comuns? O que existe de traço comum nessa poesia da música caipira? A música, em geral, né, sempre reflete a vivência do artista, né? Assim como o samba também fala de natureza, fala de mar, né? Tem aquela do
Camarão que dorme a onda leva, né? Você tem tudo dessas coisas também na música caipira, e também tem a cidade na música caipira, Lampião de Gás, com a Inesita Barroso, uma lembrança de São Paulo antigo. Eu até brinco muito, não sei se você concorda comigo, Consuelo, que você como mineira talvez tenha essa visão que eu tenho. Eu vejo em São Paulo, por exemplo, o carioca, ele aprofundou a sua música através do tempo. O paulista, eu vejo, isso é só apenas um ponto de vista, tá? Não é uma realidade que reflete o que todos pensam. Mas eu, como um carioca em São Paulo, que viveu em Minas muitos anos também, eu acho que o paulista, ele jogou para o lado as suas raízes musicais, porque elas são caipiras, né? E desde que o Jeca Tatu foi desenhado como um ser pejorativo, um ser sujo, burro, então aquele cara que vestia essa roupa, ele começou a se afastar dessa própria identidade, né? Isso tudo numa época em que a Rádio Nacional dominava o cenário cultural, então aqui em São Paulo começou a se puxar, o Rio de Janeiro também, que era a capital, né? Começou a se puxar essas coisas para cá. Mas a música paulistana, inclusive da cidade de São Paulo, se você pegar o histórico das rádios, o Zé Bétio, é a música caipira, é Tonico Tinoco, que canta tudo que tem em São Paulo. Esse dia eu até postei no meu Instagram. Eu peguei minha viola, no mesmo dia afinei, coloquei as 12 cordas, rumo a São Paulo embarquei, chegando na capital, para o paulista cantei, o galo estava cantando na hora que eu terminei. Que é isso? Essa coisa de todos, cada um canta a sua terra. Mas eu concordo com você também, assim, com essa questão que às vezes a gente sente, principalmente na capital, né? De tentar esconder um pouco esse caipira, e que, na verdade, eles tentam. Mas eu lembro quando eu cheguei aqui, final dos anos 80, faz tempo, e estava cantando num bar, meu repertório, minhas coisas, já tinha umas composições, né? Mas a hora que eu falei, bom, o que eu vou cantar aqui, que esses paulistas vão realmente... Eu comecei a puxar, Índia, teus cabelos nos... Todo mundo levantou, gritava, aplaudia. Uma música paraguaia. Isso, paraguaia. Mas esse lado, assim, é forte, mas tem, às vezes, uma cultura um pouco de... tanto que hoje o caipira é muito mais relacionado a Minas, né? Quando se fala em caipira, todo mundo pensa muito no mineiro. Mas São Paulo é um estado interior, então... São Paulo é caipira na veia, né? Total, na veia. Acho que talvez o estado mais caipira, né? Desse caipira clássico ao qual a gente se refere, assim, é o estado interior de São Paulo, né? A tua saudade corta como aço de navalha, o coração fica frito, bate uma outra faia, os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. E mesmo a capital, agora aqui já virou uma gente de todo lugar do mundo, né? Como nós aqui. Mas você acha que tem um certo preconceito urbano em relação à música caipira também? Eu acho que só até a segunda dose. Tem um mundo que eu falo, às vezes, o mundo real, do qual a gente faz parte aí, e tem um que é um pouco desse midiático, né? Mas o mundo real, né? Eu fiz agora parte de agora não, né? Porque com a pandemia parou, mas uma caravana que a gente estava cantando em todos os lugares aí, do Canto Inesita. Elas Galvão, eu, Maria Alcina e o Cláudio Lacerda. Com um 7 músicos, super caprichado, dirigido pelo Tiago Marques. O público, mas é incrível o amor que eles têm, assim, a paixão, as irmãs Galvão. Você presencia coisas assim muito emocionantes. Em qualquer cidade que ia, era ingresso lotado em pouquíssimos dias, né? Então é isso, tem um Brasil real, né?
e um Brasil aí que essa coisa do midiático e que aí tem tantos outros fatores, né, que a gente sabe. Mas o Brasil real, ele não tem como ele não se emocionar com a sua própria música, né? Tem até uma passagem muito interessante que aconteceu no Prêmio da Música Brasileira, que a Bethânia estava ganhando lá, né? E as Galvão também estavam lá, né? E quando a Bethânia subiu lá, todo mundo bateu palma. Mas Galvão subiram e não teve muita manifestação no Rio de Janeiro. Aí a Bethânia pegou o microfone e falou: vocês não sabem o quanto essas duas mulheres representam para a música brasileira. Elas são as maiores cantoras da história da música caipira. Ela falou isso, né? Aí o povo veio abaixo, tá? Mas é uma realidade. Eu confesso que vocês dois foram relativamente responsáveis por tirar um pouco do meu preconceito em relação à música caipira, e hoje eu gosto muito, como eu falei, sou fã da Consuelo, entendeu? E eu tinha um pouco de curiosidade de saber exatamente por que existe esse preconceito. Vocês acham que é só a mídia? A mídia conta contra isso? Vocês acham? Você falou que era uma questão midiática. Olha, eu vejo da seguinte forma: o brasileiro detesta o Brasil, né? Ele tem raiva, taca pedra, né, nas coisas que são do próprio Brasil, né? O Tom Jobim era execrado no Brasil, até que ele foi para os Estados Unidos, fez sucesso e todo mundo tirou o chapéu para ele. Ele falava isso abertamente. O Nelson Rodrigues já sempre falou muito isso, né? Sempre bateu muito nessa tecla, né? Que a gente odeia o que faz sucesso, que é nosso, né? Por exemplo, você pega o Luiz Gonzaga, quando foi para o Rio de Janeiro, ele não tocava nada da terra dele, ele só tocava tango e bolero, né? Até que lá na Vila Mimosa, o cara do Nordeste falou: pô, cara, você é do Nordeste, toca umas coisas da sua terra aí pra gente ouvir. E aí o pessoal começou a ir lá para ouvir ele tocar. E assim ele acabou se tornando Luiz Gonzaga. Mas isso é uma coisa, eu falo isso assim, com uma tristeza muito profunda, né? Porque eu vejo isso como uma grande realidade. Se a gente pega um cara do blues, por exemplo, e esse cara resolve botar uma guitarra, botar uma bateria, uma sinfônica, lá nos Estados Unidos esse cara vai ganhar o Grammy. Aqui, se um cara caipira pega e faz a mesma coisa e moderniza tudo, ele vai ganhar um ovo. Eu vejo muito dessa forma. Assim, quando você ouve a história, ouve a discografia do Chitão Chororó, aí você vê uma estrada muito longa, muito profunda, de um conhecimento profundo. Eu já toquei com o Chororó e com o Chitão algumas vezes, já fui em programa dele, já gravamos umas coisas em novela e tal. Eu fico assim, cara, eu fico até com vergonha de tocar na frente dele. Esses caras sabem 50 mil músicas de cor, tocam viola como ninguém, violão como ninguém. Mas, cara, é um negócio, assim, impressionante a competência daqueles dois e desses caras. É uma coisa que a gente tem que repensar isso aí. Você não acha, não, Consuelo? Pode, independente de gostar ou não do estilo, tem que tirar o chapéu. Sim, eu tenho o maior respeito, e a gente tem pessoas competentíssimas também aí fazendo parte desse mais do mercado do que as gravadoras lançaram. Tem muita gente boa que tem que tirar o chapéu mesmo. E eu acho, Paulo, bom, obrigada, fico feliz demais de saber que você curte meu trabalho, e eu acho também, você perguntou se essa mídia joga contra, né? Eu acho como que é veiculado hoje? É mais um estilo, um nicho só, uma temática, um jeito? Isso fica distante. E você viu que a gente que está continuando isso, que está cantando isso como para os ouvidos dos dias de hoje, né? Aí quando você entrou em contato, você, poxa,
com a música do Iacir, com a minha e com a de tantas outras, isso chegou bem aos seus ouvidos. E então o fato disso não veicular nas grandes mídias, ele joga contra, sim, porque pouca gente entra em contato, demora para as pessoas entrar em contato, né? E é uma experiência que não é real, porque quando a gente vai, por exemplo, Projeto Pixinguinha, que você vai para as praças desse Brasil, é você falar a primeira palavra e o povo está assim, encantado, batendo pau, fazendo fila aí. Então não é real, eu acho que existe sim uma vontade de deixar o artista meio longe do seu povo. E eu não acho que não devia tocar o que toca, não, mas acho que devia estar tudo ali. Todos os estilos, tudo tocando, todo mundo tem uma diversidade, né? E infelizmente fica cada vez mais pouca coisa, né? Uma notícia quase sendo falada, algumas músicas sendo veiculadas, e esse é o problema, né? Eu vejo muito isso, né? A gente não querer olhar, porque o Brasil é tão grande, né? Então a gente acaba ficando meio nos nossos próprios guetos gigantescos. E o Brasil ele tem tanta etnia, tanta fusão, que é muito louco. E é louco você pensar que o italiano, como Mário Zan, fez os maiores clássicos da música caipira, Xalana, né? E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Ó, Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. O ingrato eu feri seu pobre coração. Esse é o Brasil, é essa variedade, essa riqueza rítmica, sonora, essa riqueza de cores, de pele, de tudo isso que nós somos, né? E a gente tem que ler muito Darcy Ribeiro para compreender isso. A gente estava falando antes, né? A questão de onde é que acaba o negro, onde é que começa o índio e vice-versa, entendeu? Às vezes é complicado de saber, né? Mas você falou também lá, começou a contar algum tempo atrás aí a respeito da história. Dentro dessa história recente da música caipira, como é que vocês veem essa vertente universitária agora da música sertaneja, ou pelo menos é chamar de sertaneja? Vocês acham que é uma evolução ou é um empobrecimento? Não é um mundo que eu visito muito, assim, a gente tem uma coisa assim, do que a gente se identifica ou não, né? Eu tento respeitar as coisas, acho que as pessoas que estão nos seus... Assim como a gente acha ruim quando olham superficialmente para o universo da gente, eu tento não olhar tanto superficialmente para o universo dos outros. Então, não é muito meu universo, né? Eu não vejo como enriquecimento, não vejo. Isso olhando aqui, como eu estou falando, dessa forma mais superficial, porque eu não mergulhei nesse universo. Não vejo por causa a poética é uma coisa que me salta muito rápido, assim, né? A poética, a estética, eu acho que como eu falei, a estética anda. E você tem uma mesma impostação de, sei lá, de não sei quando, não me soa tão verdadeiro, porque, assim como eu estou falando aqui, tem um modo de falar, isso tem outros motivos, aos meus ouvidos chega um pouco quase que como se fosse um alarme de desafinação, assim. Mas isso é muito pessoal, né? Eu só acho que, e como eu falei antes, não acho que não deveriam estar tocando isso também, devia sim, mas está tocando tudo, né? Todas as outras coisas, porque tem outros motivos pelo qual a gente faz arte, né? E esses outros motivos estão aí quase que sem esse momento de arte que você escuta para transcendência. E a música ela tem muitas funções, né? Não só essa, né? E essa aí seria uma outra função, né? Mas não vejo como enriquecimento, não, Paulo. Não sei o Iacir. Não, eu concordo com você, também não vejo, né? Principalmente hoje, onde o universo mercadológico domina
100%. Eu conversei outro dia com um cara de gravadora, eu falei, meu Deus. Ele falou, cara, eu detesto tudo que põe para tocar. Ele falou isso para mim. Então é uma coisa muito louca. Mas eu acho interessante, eu não gosto, também não ouço, mas quando você ouve essa música sertaneja universitária, você vê que eles estão muito em cima daqueles ritmos, né, a pisadinha e tal. E é interessante como isso dominou, né, e está dominando o planeta. A Pablo Vittar acabou de gravar com aquela do Nasce uma Estrela lá, a Lady Gaga, né? Eles gravaram uma pisadinha. Então, o mundo está nesse processo global de se espalhar como pólvora, essas coisas, mas a internet, aí eu já discordo um pouco de você, Consuelo, porque a internet abre tantos espaços. Hoje você vê tanta gente bombando no Spotify que a gente nunca ouviu falar, que nunca viu na televisão e nunca ouviu no rádio. E o cara tá lá bombando, sabe? E isso é fantástico, porque hoje você procura, você acha. Você, até voltando um pouquinho para a coisa da poética, que você falou que na arte, né, tudo se mescla, tudo se molda, entendeu? E eu tô lembrando que o seu show que você fez lá no Espaço era muito calcado em Cecília Meirelles. De alguma forma, você acha que Cecília Meirelles teria uma estética poética, apesar dela ser totalmente carioca e urbana, uma estética poética que remetesse ao caipira de alguma forma? Legal a sua pergunta. Antes dela, um cadiquinho. A questão da poética, por exemplo, né? Eu acho que reflete a arte, ela caminha até com o nosso processo civilizatório, não tem como não. Entrando no assunto da Cecília, então, Cecília Urbana, uma poeta incrível, me enviaram um verso dela e eu li o verso e saiu uma canção. Aí eu até brinquei, nossa, podem continuar com isso, que eu faço um disco. E foi assim. Fátima Cabral, uma professora da Unesp de Marília, e me enviava essa provocação. Era incrível, eu lia e já saía uma canção. Eu acho que a gente se encontra na questão da poesia. Na poesia, sim, porque isso em tudo em arte, né? Tanto a caipira quanto a urbana, né? Esse momento poético que a gente vive a busca dele, né? A gente vive por causa, às vezes, de encontrar um momentozinho poético na obra que seja, já estamos felizes, né? Então, ela se encontra ali, né? Eu encontrei muito com ela na questão das aves, dos pássaros, da música que ela cita. Ali foi um encontro muito forte. E aí vem uma questão, Paulo, que eu busco muito contraste quando eu vou fazer uma obra assim. E o contraste foi justamente pegar nesse universo, que não era... não remetia diretamente ao caipira e nada, mas o que eu coloquei de som ali? A viola e o acordeon. Então, eu construo aquele contraste que, quando você ouve, apesar daquela poética lírica e de eu estar conversando... Eu não usei versos dela, né? Mas só de eu conversar com ela, eu falo que até o disco de mão mais pesado em poesia, que a canção, às vezes, pede uma poesia mais leve, né? Ali a mão está pesada. Mas aí, quando eu coloco o acordeon e a viola, já cria um contraste, uma textura sonora que você já não sabe mais que universo você está, né? Canto sol e ar, eu canto pra caminhar. Flor de sobreviver, fazer correnteza, recomeçar e partir, virar poesia. Dentro do dia, canto sol e ar, eu canto pra caminhar. E a Cira, a sua poética já é mais masculina, né? Eu me lembro das suas músicas, tem muito cavalo, muita coisa também eu me lembro que tem muita coisa do universo afro-brasileiro na sua música. Como é que você vê essa questão da poética? Bom,
Pô, se você falou que é muito masculino, eu vou até repensar um pouco. É porque eu sou de Áries, Áries é Marte, né? A guerra, então talvez seja isso. Mas essa coisa que você falou do lado africano é verdade. Eu gosto muito, né, desse conceito dessa. Eu tenho uma música que fala de Nanã, né? Nanã é um orixá que pouca gente lembra que existe, né? Que é a Nanã é um orixá muito louco, que é a transição. Na hora que está na bonança e virou tempestade, a virada é Nanã. É o clique, né? O clique da mudança. É muito interessante. Dandá, né, que Iemanjá. E eu fiz isso também muito porque todos esses universos sempre foram muito conectados com a viola, né? Quando você vai no recôncavo baiano, você tem muito essa viola. Quando você vê os jongueiros de Minas, do interior de São Paulo, você tem esse conceito também, né? O próprio samba do Mano Décio da viola era o Mano Décio da viola mesmo, né? O próprio Martinho da Vila, nas coisas dele, ele sempre cantou muita Folia de Reis, por exemplo, Madalena, lá na Barra do Jucu, sabe onde fica isso? Na Barra do Jucu, lá no Espírito Santo, onde deságua o Rio do Jucu, que você desce da Serra do Espírito Santo, né? Ali onde tinham aqueles jongos de viola caipira. Então, eu gosto muito dessa fusão, né? Busco também muita sonoridade nordestina. Cara, eu gosto de fundir tudo. Tem uma música minha que chama Por Que Você Me Espera, que aí eu vou pegar o bonde da Consuelo, que eu fiz uma poesia em cima de uma poesia da Cecília Meirelles, mas como estava aquela briga judicial e eu saberia que eu jamais poderia usar a letra naquele momento, eu resolvi tirar a Cecília e colocar outra letra, né? E eu fiz essa, que fala muito do cavalo na busca pelo amor, né? Que é aquela Caminho da Estrela Guia, Noite Alta e Enluarada, né? É aquele cara que está dando uma chibatada no cavalo e indo sem destino, né? Na busca do próprio amor. Que são coisas também meio mitológicas, né, do nosso país, quer dizer, do nosso mundo. Caminho da estrela guia, noite alta enluarada, cheiro de flores da terra, tua vida é a minha estrada. Cavalgo tão sozinho, mas vou tão feliz, porque você me espera. Porque você me espera, porque você me espera. Heia! Tem uma música minha que é Mistérios, depois ouçam. Ela é uma saga pela humanidade toda, né? Eu cito Jesus, Maomé, Cervantes, né, o cara brigando com o dragão, com o catavento lá, que é uma coisa meio psicológica, né, e a tecnologia, a música termina com os foguetes indo para o espaço, mas é a mão que semeia a terra. Vocês já deram para notar que eu particularmente gostei muito dos shows de vocês, né, no Espaço Cultural BNDES. E vocês gostaram de tocar no Espaço Cultural BNDES também? O que vocês trazem de lembrança desses shows? Ai, muito, muito. É um dos shows que está guardado assim na memória, no coração. Realmente, o Espaço Cultural BNDES é um oásis aí no Rio de Janeiro, né? Quanta música bonita vocês já levaram. Que longa vida isso, que levem muita coisa. O Rio de Janeiro precisa desses espaços, né? E foi especial, o teatro é uma graça, a maneira com que vocês recebem a gente, foi um prazer imenso mesmo, um show assim, dos especiais. Coloquei sobre a ferida a margarida branca, ai demorou, esperei. Eu tenho um carinho especial pelo BNDES, porque eu sempre eu sempre sentei na cadeira para assistir os shows, né? Eu morava em Santa Teresa e sempre desci para assistir os shows, né? Assisti coisas incríveis, né? Campo do Nóbrega, lembro de coisas incríveis, né?
E no dia que a gente foi tocar, eu fiquei muito esquerdo. Teve uma hora que a dona chegou para mim e falou: cara, tá dando briga lá fora que não estão conseguindo mais entrar. Depois um monte de amigo meu começou a ligar: pô, não tem ingresso, não conseguem botar para dentro. Eu falei: não consegue. Falei para chegar muito cedo. E foi interessante, né, eu ser recebido dessa forma no Rio de Janeiro, que é a minha própria terra, né, vindo de fora, né, saindo de São Paulo para ir para a minha própria terra e receber esse carinho, esse abraço. Para mim foi muito gratificante. Gosto muito de toda essa arquitetura, né, do teatro estar ali debaixo daquele gramado, debaixo daquele prédio, do lado da Petrobras, do bondinho, da história do Rio. É um centro muito importante. O Rio precisa muito do BNDES. O BNDES é uma ilha de cultura no Rio de Janeiro, né, nesse período que o Rio tem passado. É uma ilha muito importante. Um dos propósitos desses bate-papos e do nosso projeto é um pouco desfazer esses preconceitos, é trazer músicos de todas as regiões, é tentar, de alguma forma, sabe, buscar os interiores do Brasil para a nossa cidade, entendeu? Acho que esse é um dos propósitos que nos move. E acho que essas falas de vocês durante o bate-papo foram muito gratificantes para a gente. E agora chegou a hora de perguntar sobre seus projetos, o que vocês andam fazendo, como é que foi a pandemia. Foi traumática, está sendo, né? Nós tivemos, assim, a sorte, a turma da arte, de ter vindo o Lei Aldir Blanc, que foi um respiro muito importante para todos nós, né? Continua, porque vai ter agora oportunidade de quem não foi contemplado ser contemplado esse ano. Isso ajudou muito, Paulo. E a gente criou muito, né? Porque no começo ficou aquela coisa, todo mundo isolado. E eu comecei uma obra com a Regina Machado, a gente fez 50 canções em um mês e pouquinho. Foi um surto, assim, um surto. E vai chamar Pássaro Futuro, a obra. Já está pronta, está criada, né? Falta produzir. E aí, Maria Coré, que é o 7º CD, fez 3 turnês virtuais, né? Preparei agora um show com violoncelo, que é o Consuelo Maria Coré de Paula, com a Adriana Holtz. Lancei Beira de Folha, que é a parceria com o violeiro João Arruda, de Campinas. Tivemos até no programa do Iaci, né, Iaci? Foi. Então foi, assim, foi surpreendente. Quando surgiu, eu falei, meu Deus, mas foi surpreendente até que fomos criando, teve essa possibilidade, né, de turnês através da Lei Aldir Blanc, de PROAC, de alguns editais. E o mundo virtual ajudou um pouco nesse sentido, né? Já estamos morrendo de saudade do palco, das pessoas, mas o virtual nos salvou um pouco, né? Vocês podem ter certeza que tem muito palco que também está com saudade de vocês, viu? Oba! A gente está com muita saudade, nossa senhora. Mas esse show vai tirar disco, Consuelo? O projeto do violoncelo? Então, olha, eu tenho até vontade, porque eu fiquei espantada com esse encontro, que deu muito certo, assim, com a Adriana Holtz. Ela trouxe o universo dela e o meu, e foi uma conversa que deu certo, né? Deu, como a gente brinca, deu química. Porque, nossa, são um som surpreendente, sabe? Essa mistura, eu gostei muito. Então, tenho essa vontade, sim, de pensar num CD para ela. E você, Iaci? Bom, o último show que eu fiz antes da pandemia foi no dia 14 de março. Foi eu e Renato Teixeira. A gente estava com uma turnê, né? A gente tem um show que a gente toca junto, faz algumas coisas juntos, né? Ele toca um pedaço, eu toco um pedaço, depois junta tudo. E agora, o último show, por acaso, que eu fiz recentemente, também digital, foi eu e o Renato. E agora a gente está com um projeto, né, de fazer mais vários outros para frente também. Um projeto solo,
eu estou estudando o que fazer, eu estou pesquisando, porque nesse período de ausência, eu fiquei um pouco recluso, peguei um pouco do violão clássico e toquei umas coisas do bar, né, que eu não vou botar no palco só para manter a técnica, mas eu acabei ouvindo muitas músicas, né, e pesquisando um pouco da sonoridade que eu sempre... algumas coisas que eu sempre quis colocar em álbuns, né? Eu sou um cara muito eclético, isso é um problema às vezes. Então, eu estou nesse momento de selecionar coisas que vão estar conectado com o que eu faço, com o que a viola também oferece de sonoridade, mas fugindo um pouco de tudo que eu já fiz, né? Eu quero fazer um pouco isso. Então, eu estou nesse momento de o que fazer nesse momento, para onde eu vou, para onde eu me costuro, porque eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz, com uma sonoridade que eu nunca fiz, com letras que eu nunca cantei, com até conceitos mesmo, sabe? Eu sou um cara que gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo no Brasil. Então é uma busca que eu estou vivendo agora, nesse sentido. Mas esses shows com o Renato estão já começando a retornar, alguns shows solo também já estamos começando a buscar, mas eu não deixo de tocar viola, algumas coisas afro, outras coisas, esse batuque de viola e tal, isso também existe. Viola da samba, né? Mas algum projeto para agora, alguma coisa que você esteja planejando para esse momento agora, novembro? Sim, eu tenho com o Renato Teixeira, a gente está fazendo. Estamos nesse momento de amarrar as coisas. Eu não posso. Está fechado para tal. Está amarrando, né? Sabe o momento do estar amarrando? A gente está nesse momento. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Consuelo e Assir, olha, a gente agradece imensamente a participação de vocês nesse 4º episódio dos Notas Musicais e agradecemos também a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo espaço e por esse papo com a Consuelo maravilhosa, Paulo também, Leandro, muito obrigado. É sempre muito bom a gente debater a música, porque a nossa música é tão gigantesca que a gente poderia falar sobre tudo eternamente, né? Mesmo porque quando esse assunto se encerra, outro já nasceu. Tem que falar sobre ele. Esse é o nosso país gigantesco, continental. Adorei também esse papo, né? Aprendi, expressei e só ficou à vontade. Vocês estão me devendo essa conversa presencial. Então eu deixo aqui o convite aos nossos espectadores para que acompanhem a programação do nosso canal no YouTube. E para vocês não perderem nenhuma novidade do canal, inscrevam-se, ativando o sininho das notificações. E para mais informações sobre os shows aqui citados e outras atrações do Espaço Cultural BNDES, acessem o nosso site bndes.gov.br/ESPACOBNDES. Está aí na descrição do vídeo. E não se esqueçam, a cultura transforma.